Cubas de Machado de Assis. Hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 9, 10 e 11. Se você já tem nos acompanhado aqui desde o primeiro capítulo, já sabe que o narrador personagem Brás Cubas já tem apresentado sim algumas nuances que vão ser extremamente importantes, relevantes para a composição desses personagens que, na verdade, representam a burguesia da sociedade do século XIX no Brasil. Então, é muito importante que a gente perceba esse sarcasmo, essa ironia, esse pessimismo do Machado de Assis, que vai nos revelando essas nuances, essas características dos personagens e, ao mesmo tempo, vai revelando não só a parte externa, ou seja, as aparências que eram tão valorizadas na época, mas principalmente o interior desses personagens e suas verdadeiras intenções. Então, vamos lá, vou começar a leitura, capítulo 9, que se chama Transição. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada. De modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo que isto de método, sendo como é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios. Mas um pouco à fresca e à solta, com quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. É como a eloquência, que é uma genuína e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e coxa. Vamos ao dia 20 de outubro. Então, aqui no capítulo 9, nós já percebemos que ele vai nos apresentar, vai nos contar um pouco mais a respeito do seu nascimento. Então, a gente já percebe aqui o quanto ele se desprende dessa necessidade de ser, vamos dizer assim, politicamente correto. Ou seja, é necessário que ele, de alguma forma, utilize o método, mas sem a rigidez do método. Que ele vá nos apresentando e nos contando, até porque, se a gente for levar em consideração, esse narrador personagem aqui é um defunto, então ele não está tão preocupado mais com a questão dos julgamentos ou do que chegariam a falar ou cogitar a respeito dele. Ele tem essa liberdade, que seria uma liberdade destinada tão somente aos mortos. Então vamos agora para o capítulo 10. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci, recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Observem a pompa. Não é impossível que meu pai, se lhe ouvisse tal declaração, creio, todavia, que o sentimento paterno é que o induziu a gratificá-la, com 2 meias dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao sabor. Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas. Meu tio Ildefonso, então simples padre, farejava-me cônego. Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho, mas não me admirava nada se Deus o destinasse a um bispado. É verdade, um bispado. Não é coisa impossível. Que diz você, Mano Bento? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse. E alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me a cidade e ao mundo. Perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvir narrar anos depois. Ignoro a maior parte dos pormenores daquele famoso dia. Sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido e que durante as primeiras semanas muitas foram as visitas em nossa casa. Não houve cadeirinha que não trabalhasse. Aventou-se muita casaca e muito calção.
Se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque se os contasse, não acabaria mais o capítulo e é preciso acabá-lo. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse capítulo. Item, não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser que foi uma das mais galhardas festas do ano, 1806. Batizei-me na igreja de São Domingos uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e sua senhora. Um e outro desciam de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes corria nas veias, outrora derramado na guerra contra a Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram uma das primeiras coisas que aprendi, e certamente os dizia com muita graça ou revelava algum talento precoce, porque não havia pessoa estranha diante de quem não me obrigassem a recitá-los. Nhonhô, diga a estes senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho é o excelentíssimo senhor coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende Souza Rodrigues de Matos. É muito esperto seu menino, exclamavam os ouvintes. Muito esperto, concordava meu pai. E os olhos babavam-se-lhe de orgulho e ele espalmava a mão sobre a minha cabeça. Fitava-me longo tempo, namorado, cheio de si. Item, comecei a andar. Não sei quando, mas antes do tempo. Talvez por apressar a natureza, obrigavam-me cedo a agarrar as cadeiras, pegavam-me da fralda, davam-me carrinhos de pau. Só, nhonhô, só, dizia-me a mucama. E eu, atraído pelo chocalho de lata que minha mãe agitava diante de mim, lá ia para a frente, caia ali, caia acolá, e andava provavelmente mal, mas andava, e fiquei andando. Nesse capítulo aqui, que ele fala do nascimento, é tão importante a gente considerar o fato de como Machado de Assis ele é extremamente sarcástico, né? Ele já nos revela aqui, através dessa necessidade de se mostrar, de ter pompa, de grandeza, tão característica das famílias desse período. A gente já percebe claramente aqui nesse capítulo, quando ele percebe o quanto ele deveria ser o mais admirado, como os pais projetavam que eles pudessem ter os melhores cargos, como o pai fazia questão de apresentá-la a toda a vizinhança como se ele fosse o maior e o melhor entre todos. Então a gente vê claramente o quanto é um perfil social, né, dessas famílias mais abastadas economicamente, o quanto eles se preocupavam em se mostrar melhores, ter os melhores ofícios ou profissões, serem pessoas que conviviam com pessoas influentes. Vejam como é importante ele saber o nome do coronel, que por sinal foi padrinho dele, saber o nome completo, e vejam quantos nomes, né, no nome da família, para dar essa pompa, para dar esse ar de grandeza. Então a gente percebe o quanto aqui o Machado de Assis, ele apresenta esse aspecto dessa questão mesmo de ser snob, de ostentar, de mostrar poder. E se a gente for levar bem em consideração, até os dias atuais, pleno século XXI, nós ainda temos muito disso, né? Quantas vezes até nas próprias redes sociais nós não nos deparamos com essa necessidade de ostentação, de mostrar o quanto tem o carro, a casa, os projetos, as grandes empresas. Então, sim, tudo isso que é revelado aqui, né, no século XIX, quando Machado de Assis dá início a esse realismo através aqui da sua prosa, não é algo que ficou restrito só àquele período. É claro que as coisas vão evoluindo e de alguma forma se mostrando de maneira diferenciada. Nós temos as redes sociais, né, que são, vamos dizer assim, grandes divulgadoras desses aspectos, dessa necessidade de grandiosidade. Mas se a gente for analisar o Machado de Assis aqui, através do personagem Brás Cubas e do quanto ele se sente superior e melhor que os demais, e realmente ele autogalanteia, né, com suas características que, segundo ele, seriam mais elevadas, ele aqui já demonstra claramente qual é o perfil dessa sociedade, desse perfil de ostentação, de aparência, de tentar se mostrar como melhor, como superior. Então isso aqui aparece de uma maneira muito
clara nesse capítulo e já é, gente, o nascimento. É só o nascimento do Brás Cubas. E nesse nascimento, a pompa, a melhor festa, os melhores padrinhos, né, ser influente, o menino andou antes, né, do esperado. Então, tudo no menino, tudo no Brás Cubas, é como se ele fosse como o pessoal fala, né, um superdotado, né, um gênio, alguém excepcional. Mas vamos ver se isso vai ficar só no plano da fala ou se de fato isso se concretizará nas ações desse personagem, que é o que a gente vai vir acompanhando aqui através da leitura desse livro. Mas vamos agora para o nosso último capítulo de hoje, que é o capítulo 11. O menino é pai do homem. Vamos lá. Cresci. E nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo. Arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um coronel nos queixos à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com a varinha na mão. Fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia. Algumas vezes, gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito ai, nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar de rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas destes jaés. Eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me uma grande admiração, e se às vezes me repreendia, à vista da gente, fazia-o por simples formalidade, em particular, dava-me beijos. Olá, Renato, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, o que acontece aqui? A gente já vai observando que essa característica do Brás Cubas, né, dele ser... Primeiro, o nascimento, ele já relata esse nascimento dele como sendo uma grande pompa, algo super extraordinário, inclusive superior a todos os seres que tinham nascido naquele período. E agora, nesse outro capítulo, a gente percebe o quanto ele mesmo se auto-intitula como uma pessoa ruim, um menino ruim. Ou seja, com 6 anos, uma escrava quebrou a cabeça da escrava porque inventou uma mentira. Ele fazia o menino que trabalhava lá na casa dele como escravo de cavalinho e ficava maltratando o menino. Então, ele mesmo se coloca aqui como um menino cheio de gosto, mimado, no sentido tirano mesmo, que não tinha nenhum tipo de respeito em relação aos demais. Então a gente percebe o quanto a educação do Brás Cubas já foi uma educação que o colocava nessa posição de superioridade em relação às pessoas da casa. Então, por mais que ele fosse inclusive desagradável com as outras pessoas que não especificamente os escravos, observem aqui já nesse finalzinho do trecho que ele diz que o pai, poucas vezes que o chamava atenção, sempre mesmo arrumava um jeitinho de ficar dando muito mais beijo nele, meio que o idolatrando e o admirando pelas coisas erradas que ele fazia, do que o chamando a atenção para que ele tivesse um comportamento diferente. Então, observem que ele coloca aqui, fazia-o por simples formalidade, em particular dava-me beijos, ou seja, quando ele precisava chamar a atenção do filho, era muito mais pelo fato do que, pensando no que as pessoas iriam dizer se ele não chamasse atenção, do que propriamente porque ele acreditava que era importante chamar a atenção do filho. Tanto que às escondidas ele ia lá, beijava o menino.
Então a gente já vai percebendo aqui o quanto essa educação e esse comportamento do próprio pai em relação ao Brás Cubas foi o que estragou mesmo, vamos dizer assim, a educação dele. E para a gente finalizar esse capítulo, tem dizendo assim: não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem esconder-lhe os chapéus. Mas opinativo, egoísta e ao contentor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, por mais que as orações me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdi o espírito que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedi a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava aos meus devedores. Mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade. E meu pai, passado alvoroço, dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir: ah, brejeiro, ah, brejeiro. Ou seja, por mais que a mãe tivesse uma certa educação religiosa ali, né, que ele pedia um certo perdão, mas era tudo da boca para fora. Que ele pedia perdão a Deus de boca para fora, mas continuava fazendo maldades, e o pai sempre passando a mão na cabeça e achando bonitinho as coisas horríveis que ele fazia, né? Assim que ele acaba descrevendo. Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Assaz crédula, sinceramente piedosa. Caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada. Temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e em partes negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda. Mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado, e por esse modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. De envolta com a transmissão e educação, houve ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa picaresca. Desde os 11 anos entrou a admitir-me as anedotas reais ou não, eivadas todas as de obscenidades ou imundície. Não me respeitava a adolescência, como não respeitava a batina do irmão, com a indiferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não, deixava-me estar sem entender nada, a princípio, depois entendendo, e enfim achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e ele gostava muito de mim, dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas e um estalar de risadas que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe da casa. As pretas com uma tanga no ventre, arregaçar-lhes um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a ensaboá-las, a torcê-las, iam ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio João, e a comentá-las de quando em quando com esta palavra: cruz, diabo, este senhor João é o diabo. Bem, diferente era o tio cônego. Esse tinha muita austeridade e pureza, tais dotes, contudo, não realçavam o espírito superior, apenas compensavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja. Via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano ou expor sem titubear a história do símbolo de Nicéia. Mas ninguém nas festas cantadas sabia melhor o número de casos das cortesias que se deviam ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar.
piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes, em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada de minha tia materna, Dona Emerenciana, e aliás era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferencia-se grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico e essa aí fica indicada. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Muito interessante aqui, gente, o quanto ele coloca essa ideia, esse descrever, inclusive, do seu meio familiar, da maneira, da base que ele teve para o seu próprio desenvolvimento. E interessante é que o Brás Cubas, aqui nesse momento, ele nem procura disfarçar ou tentar, vamos dizer assim, de alguma forma maquiar essa realidade. Ele mostra claramente o quanto foram essas pessoas com as quais ele conviveu que foram também, de alguma forma, responsáveis ou contribuíram para essa formação totalmente, vamos dizer assim, arbitrária, né, da sua própria personalidade, do seu comportamento enquanto homem. Isso porque a gente vai observar que enquanto tinha um tio que era extremamente pilheirista, que não queria muita, vamos dizer assim, muita responsabilidade, que só vivia de brincadeira e de piada, que não estava muito preocupado com os preceitos e com a moral, em contrapartida ele tinha um outro tio que, apesar de ser cônego, a gente vai observar aqui o quanto ele destaca que esse cônego ele estava muito mais preocupado com o ritual e com a aparência do que necessariamente com a expressão genuína daquele sentimento, vamos dizer assim, religioso. Então, tudo aqui é baseado na questão da aparência, ou do passar de mão, ou no sentido de não ter um controle, de não ter uma disciplina, no sentido de se preocupar com a formação do caráter dele. E ele cita aqui só essa emerenciana, que é essa tia que passa apenas 2 anos com ele, que essa sim ainda seria aquela pessoa com a qual ele teria algum tipo de respeito, mas que não fez parte dessa educação de uma maneira tão direta quanto os outros. E só para a gente destacar aqui o finalzinho desse capítulo, que é bem interessante, é quando ele coloca aqui, ó, vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais, dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Ou seja, ele falando dele mesmo, ou seja, eu nasci desse meio, dessa família, dessas pessoas com esses valores, com esses preceitos. Então ele mais ou menos aqui, ele já nos dá, mais ou menos ele diretamente já nos dá uma indicação de que tudo que ele vai vir a fazer após essa parte aqui, que faz esse rememorar da infância, também tem uma relação com o início, ou seja, de onde eu nasci, de onde eu vim, né? O que essas pessoas que estão ao meu redor fizeram e contribuíram para que eu tivesse esse tipo de educação e tivesse determinados valores. Então ele mostra aqui, por exemplo, eu nasci dessa sociedade, eu nasci dessa família, eu nasci desse estrume. Como é que eu poderia ser diferente? Então, é bem interessante o quanto ele é crítico, né? O Machado de Assis aqui, através do narrador personagem, que é o Brás Cubas, ele é muito crítico em relação de onde você nasceu, né? De onde você veio, quais eram os valores, como isso vai interferir no pós, né? Ou seja, no seu comportamento. E aí a gente vê claramente que vem uma crítica, mas essa crítica aqui, ela vem desse auto-reconhecimento assim, do narrador personagem em relação a um comportamento que ele tinha e que ele já sugere aqui que era malvado, que era maligno e que não era gente boazinha, não. Ele não está aliviando para ele, não. Ele está dizendo claramente quem ele era, né, na época de vivo e como ele se comportou e de onde ele veio, falando principalmente da questão da sua origem. Então, nós estamos finalizando aqui essa live. Amanhã vamos retornar com o capítulo 12, 13 e 14. E eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem a live e deixem nos comentários o que é que vocês acharam desse livro, se já leram, se estão gostando e o que é que vocês gostariam de saber mais sobre esse enredo e sobre esse livro que
até então ainda continua marcando gerações e com certeza vai continuar marcando gerações para todo sempre, porque de fato é uma obra-prima da nossa literatura brasileira através do nosso ilustre escritor Machado de Assis. Beijo para vocês e até a próxima.